E aí galerinha, aqui quem fala é Andrei Harfuch, eu sou fisioterapeuta e apaixonado por treinamento de força e outras capacidades físicas, e hoje eu vim falar para vocês sobre mobilidade. O que será que funciona para ganho de mobilidade? O CrossFit crescendo entre os amantes do treinamento de alta intensidade, tendo como parte de sua base de movimentos o levantamento de peso e a ginástica artística, artes extras que exigem grande flexibilidade, surgiram vários produtos e serviços, todos com a promessa de fazerem você se movimentar melhor. Isso aqui, libere ali e faça essa ativação de seus músculos profundos para conseguir um overhead squat perfeito. Mas, infelizmente, são promessas que se mostram extremamente vazias quando você olha além do marketing sexy e elegante e dá uma verificada nas evidências. Um esporte como o levantamento de peso, que exige altíssima flexibilidade em diversas articulações e grandes amplitudes de movimento, dobrar o volume de alongamento ou pular sobre uma bolinha de tênis para liberar este ou aquele nozinho não vai adiantar muita coisa. O alongamento estático é um clássico método de prevenção e por anos foi utilizado por levantadores de peso, powerlifters e crossfitters na tentativa de se tornarem mais flexíveis. Embora exista vasta literatura defendendo o uso de alongamento estático para diversas finalidades, uma análise um pouco mais detalhada pode tornar estas conclusões um pouco nebulosas. Como por exemplo, o estudo de Magnussen e colaboradores de 96, que mostrou que o alongamento estático causa uma mudança temporária na flexibilidade dos isquiotibiais. Isto ocorre por meio de um aumento da tolerância ao movimento e não por uma mudança estrutural ou tecidual. Esta conclusão foi apoiada por diversos outros estudos. O alongamento estático pode torná-lo mais flexível por um curto período de tempo, e os efeitos são muitas vezes transitórios decorrentes de adaptações neurais e mudanças na tolerância à dor, ambas com um tamanho de efeito baixo no que diz respeito à melhora de movimentos como snatch ou clean, por exemplo. Efeitos similares são encontrados em pesquisas feitas com autoliberação miofascial com rolo ou bolinha. Essa modalidade envolve aplicar certa pressão em seus músculos com um rolo para aumentar a mobilidade e diminuir a dor. Embora exista certa discussão sobre estas técnicas, temos pouquíssimas evidências que expliquem seus efeitos a não ser a própria experiência de seus usuários. Schauder e colaboradores, numa tentativa de explicar como terapias compressivas, como a massagem, rolo ou bolinha, podem agir no corpo, mostram em sua pesquisa que a pressão necessária para gerar alguma mudança estrutural em nossos tecidos, sejam músculos, fascias, ligamentos ou tendões, são muito maiores do que a pressão que exercemos com as modalidades propostas, que seria impossível aplicar tal força com as mãos, bolinha ou rolinho. Tanto, McDonald e colaboradores de 2013 mostra que você pode sim experimentar certo aumento em sua mobilidade e flexibilidade, bem como redução na dor ao movimento com terapia manual, sendo a palavra percepção a chave para explicar tais efeitos. Ainda assim, grande parte da literatura disponível admite que essas práticas não produzem efeitos fisiológicos duradouros no tecido, como uma melhora permanente da flexibilidade. Mas então, Andrei, o que eu preciso fazer para mudar permanentemente minha mobilidade, para eu conseguir flexibilidade permanente nos tecidos? E a minha opinião é bem simples, caro gafanhoto. Você precisa de repetição, carga e tempo. Ataques pontuais com alongamento ou liberação são muito úteis de fato, mas com certeza é um componente menos importante quando comparado ao treino de técnica com carga para ganho de mobilidade específica para a tarefa. Isso porque mobilidade vai muito além de ser flexível, envolve coordenação, força, controle, consciência corporal e técnica. Então, a pessoa que está gastando horas e horas se amassando com rolinho ou fazendo yoga poderia simplesmente focar mais tempo na tarefa desejada. A barra como ferramenta para ganho de mobilidade não é algo tão estranho assim, principalmente se você souber onde procurar, como em competições de LPO, por exemplo. É muito comum vermos atletas fazendo mobilidade com a barra vazia ou com pouca carga, executando good mornings, tempos overhead squats, shot press, stiff deadlifts, entre outros exercícios específicos. Algumas adaptações podem ser necessárias, como elevar o calcanhar ou utilizar um elástico como auxílio. Não tenha medo de utilizá-lo se isso for melhorar seu padrão de movimento. Das coisas que modificam o efeito do exercício resistido é a dosagem.
O mesmo movimento pode ser terapêutico ou perigoso dependendo da dose. Tudo depende do contexto e da aplicação. Minha sugestão, ao invés de gastar 1 hora se amassando e raspando em rolinhos ou bolinhas antes do treino, tente ser paciente e confiar mais em seu corpo para se adaptar à demanda de treino e utilizar o movimento de forma terapêutica, ao invés de vê-lo como uma doença, ao olhar um valgo, por exemplo. Não tem problema nenhum você gastar 5, 10 minutos com liberação antes do treino para aliviar sua dor e preparar seu corpo, mas cuidado para não confundir os efeitos temporários da liberação com o ganho permanente de mobilidade. Obrigado por assistir, como sempre, inscreva-se no meu canal, curta e se tiver alguma dúvida, comentário ou crítica, sinta-se à vontade para usar a seção de comentários abaixo. Obrigado novamente.